Bom, um dos bônus que eu vou entregar para vocês aqui no curso, né, sobretudo nessa primeira parte, é a análise de um filme, né? Eu vou analisar este filme agora que eu vou falar para vocês, que é A Onda, né, o Die Welle no original, e analisarei mais outro que, enfim, vocês poderão constatar aí no curso, né? Que eu não vou falar por enquanto. Esse filme ele é uma refilmagem de um filme que foi lançado em 1981 nos Estados Unidos, também com o mesmo título, né? A Onda, The Wave, o original. E ambos os filmes, tanto esse agora que é o que me interessa, né? Que é essa versão alemã, que é o Die Welle, que é, enfim, a onda, né, em português, que tem direção, inclusive, do Alexander Grashoff, Grashoff. É um filme de 2008, né? Essa refilmagem é de 2008. E ambos os filmes, tanto de 81 quanto de 2008 agora, eles são baseados no experimento real que aconteceu numa escola lá nos Estados Unidos, na Califórnia especificamente, com um professor de história, né, do ensino médio, o professor Ron Jones. E ele fez esse experimento, né, que se chamava a terceira onda, né, The Third Wave, porque ele ficou abismado, porque os alunos que estavam lá, né, assistindo aula com ele, os alunos do ensino médio, estavam muito orgulhosos da democracia americana, né? Então, olha como nós somos elevados, né? Olha como nós temos um progresso aqui cultural, né? Porque assim, nós somos americanos, nós somos democráticos, né? Nós jamais permitiríamos que acontecesse o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ali com Hitler, né? Com aquela Alemanha nazista e etc. Então, nós jamais poderíamos tender para isso, né? Nós somos democráticos demais, né? Enfim, então a própria concepção de democracia americana, ela nos leva, inclusive, a esse funcionamento, etc. E aí, o professor incomodado com aquilo ali, falando, ei, vocês acham mesmo que vocês, sei lá, não poderiam ter tendências aí autoritárias, né? Tendências aí fascistas e etc. Vocês acham mesmo que vocês jamais poderiam cair nesse tipo de limbo aí autoritário, etc. E os alunos super empolgados, dizendo que não, jamais esse tipo de coisa aconteceria. Inclusive é muito chato a gente ficar falando sobre essas coisas toda hora. Já passou, já aconteceu, jamais voltará a acontecer, etc. Sobretudo num país como os Estados Unidos, que é um país que tem a liberdade como seu principal foco, né? A gente pode ver, inclusive, isso através da Constituição americana, em que se respeita, de fato, a liberdade de expressão, mesmo que essa liberdade de expressão não seja tão interessante para determinados discursos, etc., mas a liberdade de expressão está aqui, enfim, como o polo fundamental. E aí o professor disse o seguinte, olha, já que vocês são tão orgulhosos assim, da democracia americana, bora ver, né, como é que a gente, enfim, poderia colocar isso aí na prática, né? Como é que a gente poderia entender isso na prática, etc. E ele fez um experimento que não durou muito assim, né? Porque o próprio funcionamento dele foi ali tendenciando, né, para que ele, enfim, finalizasse ali o quanto antes, porque estava bem perigoso o que aconteceu. E aí eu não vou, enfim, adentrar mais no experimento em si, mas bora lá pegar o filme, porque o filme é basicamente um retrato fidedigno ao experimento que aconteceu nessa escola da Califórnia, nos Estados Unidos, né, com um professor de história do ensino médio. Então, o filme já aborda uma outra sociedade, uma sociedade alemã, é um filme alemão, né? E a premissa é a mesma, são adolescentes, o que é muito importante, né? É um dado muito importante, inclusive. São adolescentes que estão ali no ensino médio, que não aguentam mais falar de nazismo, falar de totalitarismo, falar de fascismo e etc. E estavam de saco cheio de tudo isso, de todo esse discurso, porque, poxa, já aconteceu há tanto tempo, né? Nós já sabemos que isso foi horrível, que, enfim, a gente jamais deveria deixar isso aqui acontecer de novo, então a gente não precisa mais falar sobre isso porque a gente já sabe, já tá batido. E o professor falou, olha, eu acho que vocês não deveriam, sei lá, ter um pensamento tão raso dessa maneira, acreditando que jamais poderia acontecer, etc. Eu acho que a gente deveria ir com calma.
Os alunos dizendo não, tal como no original, né? Tal como no experimento original. Não, isso é bobagem, jamais voltará a acontecer isso. É impossível que a gente tenda para isso, sabendo que a gente está tão avançado assim, né, tecnologicamente. Isso aí é importante também, porque esse avanço tecnológico, ele é uma cortina de fumaça para um não avanço da humanidade enquanto existência, né, enquanto sujeitos que possuem a sua existência, obviamente subjetiva, acreditarem que estão avançados enquanto humanos simplesmente porque a tecnologia está avançada. Isso é um absurdo completo, a gente sabe que é justamente, por vezes, o contrário que ocorre. Por vezes, quanto mais avançados ali tecnologicamente, humanamente, há um retrocesso absurdo. Então, por exemplo, já se tem estudos, e olha que eu vou pegar simplesmente uma parte ali quase que cognitiva, né, enfim, racional, mas já se tem estudos comprovando que essa é a primeira geração de filhos que tem um QI, ou que tem uma inteligência, né, inferior à geração dos seus pais. Isso aí é muito importante, ou seja, eu tenho crianças, eu tenho adolescentes e sujeitos que estão ali se desenvolvendo que estão respondendo menos cognitivamente do que os seus próprios pais, que não tinham tantos recursos assim. Então, olha só, pessoas que têm tudo de bandeja, né? Pessoas que têm tudo, enfim, entregue ali a elas, que deveriam ter mais facilidade, inclusive, por conta de tanto conteúdo que se tem disponível, de aprender, de discutir, etc., são pessoas que estão retrocedendo ali cognitivamente. Isso aí é muito importante. É um dado fundamental. E aí, esse professor dessa escola, ele resolve discutir autocracia, né? A gente pegar a palavra, né? Autos, que é para si mesmo, né? Por si mesmo, e kratos, poder, né? Então, é o poder de si mesmo, o poder para si mesmo, enfim, o poder por si mesmo, né? Digamos assim. Então, ele resolve discutir a autocracia e, com isso, fazer uma espécie de brincadeira, uma espécie de experimento ali, em que ele já sabia o que ele queria fazer, né? Que ele queria testar de fato se aquilo tudo que os alunos estavam discutindo, estavam fazendo, era algo que a gente poderia constatar na prática, ou se os alunos estavam falando bobagem, né? Porque eles não teriam dimensão ali do que se trata de fato, esse tender a um autoritarismo, a um totalitarismo, etc. Eu tô vendo agora aqui, essa aqui é a versão que eu tenho, né? Que é a versão francesa do filme, né? La Vague, que é basicamente a mesma coisa, né? A Onda. Tá dizendo que é inspirado em fatos reais. É um filme que vocês acham muito fácil, tá? Tem ele completo, traduzido que eu digo dublado, né? Salvo engano. Não sei se é dublado ou legendado, mas tanto faz. No YouTube, de graça. Então, pra quem nunca assistiu, eu sugiro que assista, porque é um filmaço. Acho que tirar aqui. É um filmaço, enfim, a versão, inclusive, essa versão alemã, é melhor pra mim, especificamente pra maioria, inclusive, dos críticos, do que a versão americana. Então, eu sugiro que vocês assistam, porque é um filme didático, de fato, de tudo isso que a gente discutiu até então aqui no curso, né, de Psicologia das Massas e Análise do Eu. E aí, o professor começa a fazer um experimento, né? Então, basicamente, a premissa que ele tinha ali na cabeça dele, né? É possível a gente não se tornar um tirano, mesmo com as situações tendenciando para isso? Era basicamente essa a resposta que ele queria responder para ele e para os alunos, né? Então, no final, ele obviamente ia dar uma lição de moral ali nos alunos, regada, inclusive, a teoria, o conteúdo e etc. Mas só para dizer, olha só, não se apressem tanto, não é bem assim, essa questão desse avanço tecnológico não quer dizer muita coisa de um ponto de vista existencial, humano e etc. Então vamos com calma, né? Então basicamente era essa a resposta que o professor queria. E aí ele cria, né, digamos assim, um pequeno sistema autoritário, né, um pequeno sistema ali totalitário com um grupo que está cativo a ele, que é o grupo de sala de aula.
Então eles começam a decidir, né, os alunos, começam a decidir algumas premissas. Então, olha só, bora fazer aqui um grupo, né, o nosso grupo aqui de sala de aula, e a gente vai ter algumas premissas, algumas regras, algumas normas, para que a gente consiga funcionar de uma maneira muito organizada, de uma maneira muito coordenada, porque talvez seja melhor aqui para o nosso curso, né, digamos assim. E aí eles começam, criam nome, né? Então, lá no filme, Die Welle, que significa exatamente, né, em alemão, significa exatamente a onda. Eles criam um sinal, né? Lembrem lá do sinal, que eu não vou nem fazer aqui, enfim, do Heil Hitler, né? Enfim, da Segunda Guerra Mundial, né? Lá na Alemanha nazista. E eles também criam aqui um sinal que é um sinal que eles se reconhecem, né? Então vou até afastar para vocês conseguirem ver. É assim, ó, como se fosse uma onda, né? Exatamente esse sinal que eles criam, que eles precisam fazer como um sinal de saudação, né? Então todas as vezes que eles se encontram, em vezes deles funcionarem que nem um ser humano normal, né? Oi, beleza, não sei o que, aperta a mão e tal, dá um abraço. Não, eles fazem esse sinal aqui todas as vezes que eles se encontram, todas as vezes que eles chegam em sala de aula, ou enfim, qualquer tipo de saudação que eles precisam fazer, o sinal está lá tomando o seu lugar cativo. E aí eles criam farda, então eles só se vestem agora de branco, né, uma camisa social ali branca, eles criam insígnia, né, a marca exatamente, eles têm lá, vocês podem até ver aqui no filme, eles têm lá, acho que dá pra ver, aqui, eles têm lá, né, uma faixa que eles colocam aqui no braço, uma faixa vermelha. É engraçado porque é sempre vermelho, né, esses sistemas autoritários aí, uma cor que eles gostam muito, como diria o Matheus, um colega meu que eu tenho aí enfim, nas redes, ele diz o seguinte: olha, talvez esse vermelho aí seja do sangue derramado desses regimes totalitários todos, né? Regime comunista, regime nazista, regime fascista, enfim, todas essas bostas aí que a galera, sei lá, ainda defende. Talvez o vermelho que eles utilizem tanto seja justamente o sangue derramado que eles derramam por aí, né? Todos eles, tá? Quem é fã aí de regime totalitário, fica à vontade de ir pra sair, inclusive. Criaram nome, criaram regras, assim, que deveriam coordená-los, né? Deveriam ali, regras que deveriam discipliná-los, né? Ou seja, que eles deveriam respeitar para que funcionasse, inclusive, ali o grupo deles, né? O exército deles, de alguma maneira. E foram regras absurdas, como todas as regras de regimes totalitários são, né? Então, enfim, você aqui, o advogado do diabo agora, tá? Eu vou mexer com vocês, tá? Então é o seguinte, olha, você pode entrar, você só pode entrar no shopping de máscara, mas quando você vai lá para praça de alimentação, você pode tirar. Se isso não é uma regra absurda, meus caros, eu não sei o que seria. Então, olha, eu passei esses dias agora, tava entrando na sorveteria, né, e aí o segurança falou: cadê sua máscara, senhora? Eu falei: eu vou tomar o sorvete de máscara? Aí ele queria me fazer entrar na sorveteria de máscara, e quando eu pegasse o meu sorvete ali do caixa, eu poderia tirar a porra da máscara. Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu não entendo como as pessoas não questionam um negócio desse. Até porra, teme essa porra aqui. Eu não entendo um negócio desse. Meu Deus do céu. Quer dizer, eu entendo, tanto que eu tô dando aula disso pra vocês. Enfim. Entendo, mas não aceito. Acho que é a melhor premissa. E aí, quanto mais absurdas as regras, mais elas eram introjetadas. Isso aí é muito interessante, tá? Porque mostra, basicamente, que esses regimes, eles funcionam a partir da crença. Crença é isso. Mesmo que seja absurdo, você acredita. Por que crença? Você não tem que ficar questionando crença. Crença é quase que um regime delirante, né? Então, olha, é pouco provável que isso aconteça na realidade dos fatos, mas foda-se.
né? Acredita-se, acabou e cala a boca e só segue o baile, né? Segue o bonde, não tem que questionar muita coisa. E basicamente alguns regimes funcionam dessa maneira, né? Se a gente for pegar, olha que interessante, se a gente for pegar todos esses regimes aí coletivistas, peguem lá, vocês vão ver as premissas são absurdas. Eu tô lembrando agora, por exemplo, da Revolução dos Bichos, né? Eu tô lembrando agora de, enfim, de livros que eu amo, né? 1984, do George Orwell, né? Bicho, tu lês aquele negócio ali, tu lês aquelas premissas, aquelas regras ali, tu fala, meu Deus, não é possível. Bom, é possível, porque tá acontecendo inclusive agora, a gente tá vivendo numa Revolução dos Bichos, a gente tá vivendo num 1984, né? Eu poderia passar horas aqui descrevendo cada absurdidade, né? Cada absurdo que as pessoas seguem cegamente, não questionam. É exatamente isso aqui, né? E aí, deixa eu só ligar aqui rapidinho. E aí, ele vai descrevendo basicamente todas as regras e tal, as pessoas vão tendendo, né, para segui-las cegamente, exceto uma moça lá da sala, e ela vai ser penalizada, inclusive, por isso, como qualquer um que vai se tornar um dissidente, ou que vai se tornar simplesmente um inimigo porque não faz parte ou não concorda, né, veja bem, se torna. Então, olha, não quero que você questione. Não, mas olha só, isso aqui é o que nem a mocinha faz, né? Olha, mas isso aqui é um absurdo, a gente não deve seguir isso aqui, pelo amor de Deus. Isso tá se tornando loucura. Não, mas cala a boca. Ninguém pediu a tua opinião, né? Só segue e cala-se. Não tem que ficar, sabe, questionando absolutamente nada. Isso é uma premissa básica para os grupos se manterem coesos. Senão, se você começa a questionar muito, você fragiliza o grupo e aí ele pode se desfazer, e não é isso que um grupo quer. Porque na medida em que se mantém coeso o grupo, o indivíduo que está dentro desse grupo, ele também se mantém intacto, ele também se mantém ileso, né? Então, é exatamente isso que se quer. Tá, isso aqui eu já falei pra vocês. E aí, enfim, tendo esse panorama central, a gente vai ver coisas interessantes, né, nesse grupo ali que faz parte desse experimento. Então, bora lá pegar o cenário em que está acontecendo. É uma turma de adolescentes, isso é um ponto importante, porque são sujeitos que estão de antemão perdidos, né, a identidade fragilizada, vários conflitos que são provenientes, inclusive, daquele momento em que se vive num limbo existencial, porque não se é mais criança, tampouco se é adulto, ou seja, você está ali limítrofe de fato. Então isso tudo faz com que você viva uma confusão mental total, né, absurda, inclusive. E aí, a turma em si tem uma tendência maior a seguir basicamente aquelas regras que são ali descritas. E mais do que isso, muitos, principalmente os principais, né, que as histórias serão ali descritas de alguma maneira, já demonstram do porquê que eles tendem a esse grupo com uma certa facilidade. Então é o garoto que não é compreendido ou não é visto pela família, é meio que abandonado afetivamente pela família, né? É o outro que não tem tantos recursos financeiros assim, é o outro que é só um playboy, que, enfim, que é o popularzão, que tá cheio de questões, porque, ai meu Deus, a minha vida é muito difícil, porque é muito difícil ser o popular, ser o melhor atleta, ter a namorada mais bonita da escola, é muito difícil essa vida, enfim. Cada um tem as suas questões subjetivas ali que, enfim, os levam para o sofrimento. Então, sofrimento a gente não questiona, né? Sofrimento a gente acolhe. E com isso, né, com essas questões, com esses conflitos existenciais próprios de cada um, há uma ruptura, há uma quebra, há um buraco muito grande que precisa ser preenchido. E um regime em que as pessoas se coadunarão, se transformarão num só, isso é muito, assim, importante para que se preencha esse vazio existencial.
Você consegue perceber isso ao longo do filme, né? Então até as festas que eles vão são festas vazias, em que você vai ficando com qualquer um, você vai bebendo todas, as músicas são vazias, não tem significado algum. Tudo no filme, simbolicamente, já remonta ali o cenário do porquê que ficou tão fácil cooptar essas mentes. Do porquê que ficou tão fácil um professor que ninguém dava muita moral assim pra ele, né? Se tornar um grande líder totalitário e com servos, né? E com soldados ali pra moldar e pra ordenar e etc. Por quê? Porque a mente desses sujeitos, a existência deles já estava completamente fragilizada. Eles só precisavam de uma válvula de escape. Eles só precisavam de um lenitivo diferente. Então não seria mais a bebida, não seria mais a luta, não seria mais a natação, as meninas que eu vou pegar. Não, agora eu tenho um ideal para seguir. Agora eu tenho uma família. Agora eu tenho um grupo. O grupo se protege, lembrem disso. É por isso que a gente é inserido desde os primórdios em um grupo e a gente se relaciona com ele como se a gente se relacionasse com a nossa própria existência. Por que a gente defende família com unhas e dentes? Porque é um grupo que nos protege. E a gente precisa dessa proteção frente aos outros grupos aí da sociedade. E aí, enfim, como eles estavam lá nessa fragilidade coletiva, digamos assim, o que é muito característico da idade desses meninos, né? Não à toa, o próprio experimento original que deu ensejo para esses filmes, para esses documentários, outros que existem também sobre ele, sempre mostram que foram, desde o início, adolescentes que participaram, porque eles são mais fáceis de serem cooptados, né, para participar desse tipo de coisa. E aí, o filme vai mostrando, né, o filme vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, mostrando de como, passo a passo, eles se tornarão um pequeno grupo fascista, um pequeno grupo totalitário, né, um pequeno grupo autoritário, né, em que um por todos e todos por um, né, aquilo que a gente já discutiu em outras aulas, em que eles são um só, por isso que eles se defendem cegamente. Não interessa se você matou alguém, a gente vai defender, a gente vai fazer de tudo para que você fique aqui e que você seja, enfim, bem recebido, bem tratado, etc. E se, enfim, você fez isso com aquele outro lá, ele deve ter feito por merecer. Então o menino que sempre apanhava, né, enfim, que era sempre tirado ali por grupos também, como é que eles se chamam? Esqueci agora do nome exato, mas enfim, grupos, tem um nome que não tá me vendo, mas depois vem. Enfim, se eu ficar tentando lembrar é pior. Mas esse garoto, ele sempre apanhava desses moleques também lá, né? E aí, agora ele não vai mais apanhar, porque o grupo vai defendê-lo. Então ninguém antes estava preocupado. É o mesmo menino, na mesma escola, na mesma turma, né? Sempre apanhou daqueles outros lá. Só que agora não, agora ele não vai mais apanhar, né? Agora ele vai simplesmente ser defendido, porque ele é um de nós. E se ele é um de nós, nós somos tal como ele, nós somos por ele, nós somos com ele, né? A gente não vai mais se afastar, inclusive, de nenhum desses membros aqui. Todos serão, assim, defendidos da maneira mais radical, inclusive, que tiver que ser. Então, todos esses membros do grupo, eles tinham um papel fundamental, isso é importante também. Então o professor ia definindo, inclusive, por vezes, tarefas, né? Então, olha, a gente vai fazer aqui uma arte pro grupo, quem que vai ficar responsável, quem que vai distribuir determinados folder, quem que vai fazer tal coisa, enfim. Todos eles tinham papéis muito bem pré-determinados, porque todos precisam ter uma função naquele grupo. Eles precisam entender e compreender que eles fazem parte, de fato, daquilo ali. Ou seja, que eles têm uma identidade atrelada àqueles ideais. É por isso que é inquestionável. É por isso que se segue, né? Simplesmente se segue. Não precisa raciocinar sobre isso. Porque se existe é porque tem razão para existir, tal como é a minha existência dentro desse grupo. É por isso que se torna irracional nesse sentido.
Aliás, o grupo ele só sobrevive mediante racionalidade. Porque um grupo sem irracionalidade é um grupo que vai se desfazendo, porque vai se percebendo por vezes as arbitrariedades, né, as incoerências, etc. Não se pode. Novamente, né, que a gente já pegou inclusive isso em outros momentos. Por que diabos, mesmo com provas robustas, muitas pessoas seguem seguindo, seguem acreditando, seguem idolatrando de fato determinados políticos corruptos? Porque não se pode perder os seus ideais, porque perdendo o ideal, perde a si próprio. E aí não é tão interessante assim. E aí, E aí a gente vai percebendo que esses jovens, né, esses adolescentes, são jovens perdidos, né, jovens que nunca foram tão, assim, olhados, né, nunca foram tão compreendidos da maneira como só o grupo pode compreendê-los, porque basicamente eles sofrem do mesmo mal, essa mesma perda de identidade, essa fragilidade, essa inconsistência existencial. Então é algo que eles têm em comum, é por isso que eles se coadunam de uma maneira muito rápida, né, muito interessante, é por isso que eles compartilham as mesmas questões, porque todos estão ali no mesmo momento, digamos assim, né? Percebam aí como é que é fácil, por vezes, na época da adolescência, a gente criar ídolos, a gente criar fã-clube. Por quê? Porque é um momento que a gente está propício para isso, digamos assim. E aí o professor vai percebendo que aquilo ali vai tomando proporções inesperadas. Então, assim, não é mais somente naquele momento da escola, por exemplo, né, que o funcionamento deveria acontecer. O professor está andando normal numa rua qualquer, numa situação qualquer, e ele tem ali soldados sendo postos na porta da casa dele. E aí, quando ele vai olhar, o que você tá fazendo aqui, garoto? Vai pra tua casa, não sei o que. Não, eu tô aqui protegendo a sua casa, é necessário, porque o senhor é nosso líder, né? Quando se olha na rua, o cumprimenta como líder, né? A cena como líder, é subserviente como líder. Então, assim, o professor percebeu que aquilo ali estava sendo introjetado na existência daqueles sujeitos. Estava sendo introjetado em quem eles eram. Não era mais um experimento, um personagem, uma brincadeira, não. Fazia parte deles. Tomou um lugar na vida, tal como um lugar, de fato, de um ideal fundamental. Dito isto, a gente vai começar a perceber o modo de relacionamento que se tem para todos aqueles que não fazem parte disso, e mais, para todos aqueles que questionam ou têm ojeriza disso. Não é só não fazer parte, né? Então, olha só, tem uma cena lá em que um dos membros do grupo, né, pega vários sorvetes e vai entregando assim para os membros do grupo, só que esses membros estavam numa roda de conversa em que tinha um garoto que não fazia parte do grupo deles. E ele traz sorvete pra todo mundo e o garoto fica assim, tipo, bicho, tu não vai me dar o sorvete? Tu falava comigo ainda há pouco, né? Tu era meu colega, não tem nem uma semana, tu não vais me entregar um sorvete? Anarquistas, os nomes que eu queria lembrar. O nome que eu queria lembrar desse grupo, desses moleques que batem lá naquele lá, que defendem, enfim. Anarquistas, lembrei agora. E aí, disse que ia voltar, sempre volta, inconsciente é assim. E aí, o moleque fica lá, né, tipo, chupando o dedo, cadê o meu sorvete? Não vai me entregar o sorvete? E ele diz, não, você não faz parte do grupo. A distinção começa a ser efetivada de maneira concreta, né? Então, inclusive pela vestimenta, inclusive pelo uniforme. E é até interessante a gente pensar que o uniforme, ele é literalmente a eliminação radical das diferenças. Todos vestem a mesma roupa. Não há diferença aqui. Lembra lá do que a gente discutiu, né? Então, os soldados, o Freud vai pegar o exército e a igreja, né, como exemplos ali de objetos a serem estudados, de massas artificiais. Então, soldados, todo soldado tem uniforme, ponto. Então, há um reconhecimento igualitário ali, né? Bora fazer uma analogia ali com a questão da religião, então, da igreja, do cristianismo, né? Então, Deus nos ama igualmente, é igualitário, é uniforme, né? Ainda que simbólico, mas é um uniforme, porque se veste a mesma ideia, o mesmo sentimento, digamos assim. Ou seja, elimina-se as diferenças.
Nós não podemos funcionar de uma outra maneira que não essa, para que isso se mantenha de fato. É por isso que o reconhecimento radical é justamente naqueles que não vestem as mesmas roupas. Ou seja, não vestir a mesma roupa é não vestir os mesmos ideais. É questionar os ideais desse grupo que não pode ser questionado, no final das contas. Então, eles começam a presentificar isso, né? A objetificar isso, inclusive, na própria vestimenta. E o ponto central, que, enfim, já tenho que terminar aqui com vocês, essa análise, tem que ser breve, de fato, para poder entrar lá na plataforma. O ponto central é o modo como esses meninos, esses jovens, eles vão se identificando a um ponto em que eles pegam a identidade e colam nos ideais desse grupo. Então eles se tornam um só. Tanto que, enfim, já dando, não tem como não dar spoiler numa análise de filme, né? Mas lá pra quem não assistiu, enfim, assista depois desse spoiler ainda assim. Lá na cena final, digamos assim, né, em que o professor leva todo mundo pro teatro, né, pra questionar o que tinha se tornado aquilo, então um garoto já não quer mais participar porque ele já viu os malefícios que isso levou pra vida dele, então ele questiona, aí o professor pede pros meninos lá, né, membros lá do grupo, trazerem aquele dissidente, né, pra cima do palco, enfim, pra ver o que vai acontecer. E aí eles trazem, né, o moleque, tipo, com a força, né, pega o moleque à força e levam pra cima do palco. E aí o professor fala, por que vocês trouxeram ele aqui? Porque aí o professor já quer dar lição de moral, né, o professor já quer mostrar no que se tornou aquilo ali. Que no início era, olha, é impossível que aconteça a mesma coisa que aconteceu na Alemanha nazista. E no final já estavam pegando alguém como bode expiatório e levando pra sofrer as consequências. E aí o professor perguntou, por que vocês trouxeram ele aqui? Ah, mas é porque o senhor mandou. O senhor é o Hitler. Olha esse ato falho que eu comentei agora. Eu ia falar, o senhor é o Hitler, né? É, a figura era. O senhor é o líder. O senhor é o Führer. Então, se o senhor mandou, é porque a gente deveria seguir a ordem. E aí o professor questiona, bom, e se eu mandasse vocês o matarem, vocês o matariam? Se eu mandasse matar, vocês matariam? Ou seja, vale tudo? Desde que o líder ordene? Sim. Para a psicologia das massas, aqui, de tudo isso que a gente vem discutindo, sim. É a irracionalidade que impera. É por isso que não há questionamento. Mas espera lá, pô, vai matar, vai pegar o cara. Não. Porque ao mínimo sinal de um questionamento é uma ruptura que se abre na blindagem daquele grupo. Logo, é uma ruptura que se abre no meu próprio existir. Então, se eu mandasse matar, mataria? Sim, porque isso já aconteceu na história. Quantas e quantas pessoas já morreram em diversas situações totalitárias, inclusive, por ordens ilegais, digamos assim. Se eu mandar matar, mataria? Sim. Porque eu não posso pensar. Eu só preciso seguir. Quem falou isso, inclusive, foi o Eichmann, lá em Jerusalém. Eu só estava seguindo ordens. Foi essa a frase do Eichmann, quando perguntam para ele, por que o senhor mandou os judeus para os campos de concentração? O senhor não sabia que isso era um absurdo? Como é que o senhor acatou uma ordem desse tipo? Porque eu precisava acatar. Tudo que controla e que coordena esses grupos nesse momento é a irracionalidade. É uma irracionalidade atrelada à libido que os envolve, a esse investimento libidinal que os envolve. E aí, só pra gente conseguir entender, o ponto central aqui, e do que a gente já estudou, inclusive, é esse processo de identificação. Então, lembrem lá de quem eram esses jovens, as mazelas de sofrimento psíquico que cada um tinha, que, enfim, eram próximas, eram similares, né? Por isso que eles se transformam num grupo, inclusive. E os ideais daquele grupo totalitário que o professor fez no experimento fazem parte agora da vida deles e regem as vidas deles, né? Porque no vazio existencial que eu tinha, ou na confusão mental em que eu
estava submerso, agora adentra aí, nesse momento, os ideais daquele grupo totalitário. E com isso eu vou realmente, simplesmente, seguir cegamente. É isso.